Como é bom estar na presença de Deus. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36, e depois nós vamos ler o versículo 1 e 2. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus, nessa noite, esteja nos abençoando ricamente com a sua palavra, em nome de Jesus. Quando nós falamos em adoração, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Hoje é a segunda semana, nós estamos começando a segunda semana, e essa semana nós vamos enfatizar o primeiro propósito, que é a adoração. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus com a sua vida e com o modo que você vive. Tudo isso deve expressar a Deus, gratidão a Deus. Mas quando nós falamos em adoração, o que vem à sua mente, querido? Para algumas pessoas, quando nós estamos falando em adoração, alguns pensam em cultos, hinos, orações, sermões. Tem aqueles que pensam em cerimônias, velas, comunhão. Na realidade, uma grande parte de nós temos, irmãos, uma deficiência em definirmos o termo adoração. Muitas vezes nós achamos que é estar na igreja, simplesmente estar na igreja. A segunda pergunta é: como podemos adorar a Deus verdadeiramente? Se a primeira fala o que vem à sua mente quando você pensa em adoração, a segunda é: como adorar a Deus de modo legítimo? O que é a verdadeira adoração? Em que consiste adorarmos a Deus de forma, irmãos, que a sua palavra mostra para nós? A resposta mais viável para isso é viver uma vida que agrade a Deus em tudo. Viver para Deus, viver uma vida de adoração a Deus, é agradar a Deus em tudo que viermos a fazer, aqui, lá fora, na família, em todos os lugares. Essa é uma definição, irmãos, mais viável para esse termo adoração. Muitas vezes nós estamos ligando a palavra adoração à música. Há músicas que estão nos tops aí, as 5 maiores músicas do Brasil. Muitas vezes nós, se não colocar essa música na igreja, misericórdia. Muitos pensam que a adoração boa é quando coloca Thales. Olha que coisa boa, Thales. E aí a pessoa começa a adorar a Deus. Outros têm entendimento de um cantor, mas é mais do que isso. A música, os hinos, o louvor e a oração são ferramentas da adoração e não adoração propriamente dito, irmãos. Adoração é aquilo que acontece no íntimo do nosso coração. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso, que adorar a Deus é um estilo de vida e não um momento onde eu venho à igreja, eu adoro a Deus na igreja, eu venho e presto um culto a Deus, ali eu estou adorando. É uma parte disso, mas é mais do que isso, adorar. É interessante, queridos irmãos, observarmos isso, porque do versículo 33 ao versículo 36, o apóstolo Paulo está adorando a Deus. O capítulo 11, está ligado, irmãos, aos argumentos levantados por Paulo desde o capítulo 9, capítulo 10 e também o capítulo 11. No final, o apóstolo Paulo, então, ele começa a adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. E ele, então, começa, irmãos, dizer a Deus essas palavras belíssimas. Essas palavras que, sem dúvida nenhuma, tocam também em nossos corações. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículo 2, o apóstolo, quando vai olhar para a realidade de que Israel estava fora agora do propósito,
Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava em grande tristeza. Romanos 9, versículo 2. E aí o apóstolo Paulo começa a falar e começa a ouvir a voz de Deus acerca do propósito eterno de Deus, do revelar de Deus na história. E aí o apóstolo Paulo começa agora a bradar em louvores a esse Deus que domina todas as coisas. Agora ele não está mais triste, agora ele está alegre. Ele não está mais, irmãos, com a grande tristeza em seu coração, agora está bradando em adoração ao Senhor. Como viver uma vida que agrada a Deus, irmãos? Nós precisamos entender que o alvo é Deus. O alvo da nossa adoração é Deus. O centro da nossa vida passa a ser a Deus e mais ninguém, queridos. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está reconhecendo que Deus é um ser único, profundo e rico em todas as suas perfeições. Quando ele começa a observar a Deus, contemplar a Deus, ver o propósito eterno de Deus, diz ele, ó, como o Senhor é profundo, Senhor. O apóstolo Paulo começa a narrar cada atributo de Deus, e cada atributo de Deus narrado aqui no texto, ele mostra, irmãos, que Deus é rico, riquíssimo. A palavra, irmãos, profundidade aqui dá a ideia de algo que não podemos alcançar o fundo. Nós vamos tentar trilhar, medir, mas nós não conseguiremos jamais entender as perfeições do eterno. Ele é perfeito. O apóstolo Paulo fala que Deus é rico em sabedoria, profundo e rico. Aqui o apóstolo Paulo está falando da capacidade de Deus de selecionar os melhores meios para alcançar os fins mais proveitosos. Deus é profundo e rico em sabedoria. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele revela, demonstra a sua sabedoria, meus irmãos, infinita, impenetrável. Nós precisamos entender que o Deus a qual nós adoramos é um Deus riquíssimo e profundo em sabedoria, sábio em todas as coisas. O apóstolo Paulo também mostra para nós que Deus é profundo e rico em conhecimento. Aqui ele está falando que Deus tem a visão da essência das coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as pessoas. Deus conhece todas as ideias. Deus conhece o meu pensamento nesse momento, o seu pensamento e o pensamento de todos os homens debaixo da terra, nesse exato momento. Cada um dos pensamentos. É interessante, meus irmãos, os irmãos não sabem o que eu estou pensando, nem eu sei o que você está pensando nesse momento, mas Deus sabe. Agora imagine alguém, um ser, conhecer em todo momento os pensamentos, pessoas dormindo, pessoas acordadas, pessoas praticando esporte, pessoas nadando e assim por diante. Ele conhece todas as pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala de conhecimento, ele está falando da onisciência de Deus, que Deus conhece o ser e as coisas na essência. O apóstolo Paulo também no texto, irmãos, reconhece que as soberanas decisões de Deus são insondáveis. Ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Nós estamos aproximando diante de um Deus para o adorar, que os seus juízos são insondáveis. Aqui o apóstolo Paulo está falando da execução da vontade soberana de Deus. É impossível de ser contado, irmãos, ou sondado. É maravilhoso. Quando ele vai falar, ele vai entender o plano eterno de Deus, como é que Deus executa esse plano, como é que Deus ama, como é que Deus salva, como é que Deus ministra a graça, como é que Deus coloca tantas bênçãos espirituais num povo que não merece. Ele vai falar quão insondáveis, Senhor, são os seus juízos. Ele está, irmãos, exatamente isso, falando isso para Deus. Ele está adorando a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é insondável. E diz também para Deus, o Senhor é inescrutável em seus caminhos. Paulo está dizendo, nós não podemos rastrear o caminho de Deus. Foge do nosso controle. É impossível nós tentarmos, irmãos, compreender o caminho de Deus. Nós podemos entender alguma coisa que foi revelada, mas entender, compreender o caminho de Deus, jamais nós faremos isso. Moisés já dizia, as coisas ocultas pertencem a Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos. As decisões soberanas de Deus, irmãos, nós não saberemos jamais. É algo dele. Mas quando o apóstolo Paulo pensa no caminho de Deus, ele adora a Deus. O apóstolo Paulo também reconhece a grandeza e independência de Deus. E ele faz 3 perguntas. A primeira é, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Se quando nós olhamos para certas coisas da natureza, nós ficamos vibrados. Falando, que coisa linda, que mistério é esse da natureza? Agora imagine o ser que fez todas as coisas, como deve ser a mente desse Deus? E aí o apóstolo Paulo diz, quem jamais conheceu a tua mente, Senhor? Ou quem foi
o seu conselheiro. Qual homem opinou alguma coisa e mostrou a Deus que Deus estava errado, ou deu um conselho para Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nenhum homem, ninguém jamais aconselhou a Deus em alguma coisa. O Deus que nós adoramos, nós fomos planejados para agradar a esse Deus, adorar esse Deus. E esse Deus, ninguém jamais deu ou teceu um comentário ou um conselho para ele. Ele foge de tudo isso, irmãos. Ele é soberano. E aí o apóstolo Paulo faz a terceira pergunta: quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Veja, meus irmãos, que nós estamos aproximando nessa noite diante de um Deus soberano, de um Deus sábio, de um Deus rico em conhecimento. Mas nós também vamos entender que esse Deus é grande em todas as coisas. Ele é digno de adoração. E aí o apóstolo Paulo fala: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Aqui ele está dizendo: ele é digno de receber o nosso louvor, ele é digno de receber a nossa adoração, ele é digno que nós gastemos o nosso tempo exclusivamente para ele é digno que nós o priorizemos, irmãos, em todos os nossos projetos. Coloquemos Deus em primeiro lugar, porque ele nos criou, ele nos fez, dele somos, e na realidade nós somos criados para glorificar a esse Deus. Ele é digno de ser adorado. E no versículo 1 de Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos amados, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, adore esse Deus que é misericordioso. A palavra misericórdia significa que Deus não me dá aquilo que eu... Um exemplo clássico disso é o filho pródigo. Eu pergunto: o que é que o filho pródigo merecia? O desprezo. Ele não merecia o amor do pai. Mas a palavra de Deus diz que o pai compadeceu daqueles jovens, correu e o abraçou. Ali nós temos uma parábola que fala do amor de Deus. Nós não merecemos louvar a Deus, nós não merecemos adorar a Deus, nós não acrescentamos nada no ser de Deus com a nossa adoração, nós não acrescentamos nada, absolutamente nada. No entanto, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que Deus é misericordioso. E quando nós vamos pensar na misericórdia, o atributo da misericórdia, aqui na terra, nesse momento, é o lugar da misericórdia. Depois que nós partirmos, irmãos, aí nós vamos relembrar das misericórdias de Deus para aqueles que vão para os céus. Mas para as pessoas que não viveram para Deus aqui, simplesmente jamais contemplarão nas suas vidas, depois da morte, a misericórdia de Deus. A misericórdia fala do momento onde Deus nos dá uma oportunidade, outra oportunidade, outra oportunidade. A palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É por isso que eu adoro a Deus, por causa da misericórdia dele. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso demais. Por isso que Davi diz: eu peço uma coisa ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Que coisa maravilhosa. Davi está falando de contemplar os atributos de Deus, de entender mais das misericórdias, da sabedoria. Como é que é esse Deus? Irmãos amados, entendendo isso, que o alvo da nossa adoração é Deus, nós vamos caminhar, irmãos. Como é que nós vivemos uma vida de adoração, uma vida que agrada a Deus? Nós vamos aprender algumas coisas. A partir daí, então, capítulo 12, por favor, versículo 1 e 2 mostra para nós que nós devemos fazer algumas coisas. E a primeira dela é dedicar a Deus a nossa vida. Se você quer adorar a Deus, se você quer viver para agradar a Deus, você deve dedicar a sua vida exclusivamente a Deus, fazendo algumas coisas e entendendo algumas coisas. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Preste atenção aqui, querido. A adoração é uma dedicação voluntária. O apóstolo Paulo diz: dediquem, ofereçam o vosso corpo. Ele está dizendo: apresenteis o vosso corpo. Deus não força o homem a adorar. A ideia de apresentar aqui, irmãos, fala justamente de nós separarmos uma mesa para adorarmos a Deus. A ideia é exatamente isso: reservarmos algo para fazermos para Deus. Imagine que você vá a um restaurante, e um restaurante é muito procurado, e você então tem que reservar uma mesa. A ideia é justamente isso. A palavra apresentar dá essa ideia de dedicar, dá essa ideia de reservarmos com antecedência algo. Ou seja, algo voluntário. Vai ser bom para mim.
Se tem algo que falta dentro dos nossos corações, é esse espírito voluntário que Davi clama lá no Salmo 51, versículo 10, quando ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E ele pede a Deus: me dê, Senhor, um espírito voluntário. A adoração é uma dedicação voluntária. Não adianta, às vezes, a gente forçar o nosso filho a adorar a Deus. Deus não quer adoração forçada. A nossa adoração a Deus deve ser uma adoração que nós fazemos, irmão, de nosso coração a Deus. O nosso serviço deve ser, então, para o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, mas de forma voluntária. Salmo 51, versículo 12, fala disso. Segundo, nós devemos entender que a adoração é uma dedicação simples da sua vida a Deus. Deus não está pedindo outra coisa, Deus está pedindo sua vida. Deus não está pedindo presentes, Deus está pedindo o seu corpo. O corpo aqui fala da nossa vida, a dedicação deve ser a nossa vida. É uma dedicação simples, olha que coisa interessante. Deus não está pedindo roupas, Deus não está pedindo vestimentas, Deus não está pedindo carros. A única coisa que Deus está pedindo no texto é que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele. É a nossa vida, é algo simples, irmãos. É simples para fazermos isso, muito simples. Ele não pede coisas impossíveis para nós fazermos, Ele não pede que nós corramos até chique-chique para o adorar. Ele não pede coisas pesadas, Ele não pede sacrifícios. O sacrifício agora é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era a morte de um animal. Hoje, a adoração, Senhor, uma adoração viva ao nosso corpo, a Deus. Nós aprendemos também, queridos, que a adoração é uma dedicação completa da nossa vida a Deus. Ele pede o nosso corpo. Ele não pede parte do nosso corpo, Ele pede o nosso corpo. Ele pede todo o nosso corpo. É uma vida toda. Ele não pede uma parte da nossa vida, Ele pede todo o nosso momento, todo o nosso tempo. A adoração, meus amados irmãos, é mais que cantar uma música ou ouvir uma mensagem. A adoração acontece quando sua vida agrada a Deus. Nós estamos adorando a Deus. A nossa vida, então, deve ser uma dedicação completa. Não pode ser metade. As pessoas que adoram a Deus por metade estão adorando a Deus de forma errada, de forma equivocada. Os irmãos lembram quando nós falávamos acerca da prioridade da nossa vida? Deus quer todo o nosso ser, todo o nosso coração. Ele quer que nós adoremos na igreja, mas Ele quer também que nós adoremos na nossa casa, no trabalho, nas amizades. Toda a nossa vida agora se transforma numa vida de adoração. Onde eu for, onde eu estiver, eu estaria adorando a Deus com a minha vida. A adoração também, queridos irmãos, é uma dedicação que nós fazemos de forma racional a Deus. O texto diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É utilizarmos a nossa razão para falarmos com Deus, para adorarmos a Deus. O culto a Deus não tem que ser um culto, irmãos, onde a razão não venha a ser usada. Não. As canções devem ser canções profundas em letra, em Bíblia, porque o nosso culto é racional. Mas o nosso culto também nós devemos entender que é essa ideia de racional, de lógico aqui, da ideia também de espiritual. Ele é espiritual, mas nunca separado, irmãos, das emoções. O exemplo que nós temos aqui é o versículo 33 de Romanos 11, quando Paulo usa o termo ó. Talvez o nosso português nós não traduzamos, irmãos, de forma legítima isso aqui. Mas é uma expressão interessante, porque Paulo não está falando por falar. Paulo está, na realidade, com seu coração fervendo. Ó, profundidade da riqueza. Ele está usando as suas emoções para expressá-la a Deus. Se nós temos que aprender o princípio da dedicação, irmãos, por outro lado, nós devemos aprender também o princípio da separação. O versículo 2 diz para nós: e não vos conformeis com este século. Preste atenção aqui, meu querido. Deus ama as pessoas nesse mundo, muitas pessoas. Deus ama, a ponto de mandar Jesus vir e morrer por essas pessoas, especialmente pelos eleitos. Ele morre pelos eleitos. E o apóstolo Paulo diz então que nós não devemos agora conformar com este século. Aqui a ideia é separação. A adoração, irmãos, tem esse princípio da separação. Agora eu não posso adorar a Deus de qualquer jeito. Eu não posso ter um estilo de vida agora que eu tinha no passado. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século. O século aqui dá a ideia de sistema de valores do mundo.
Eu não posso adorar a Deus aqui na igreja e lá fora mentir. E lá fora, meus amados irmãos, falar uma palavra que não agrada a Deus. Eu não posso adorar a Deus com as minhas irmãos, o meu estilo pecaminoso de viver. Ele diz, os valores agora mudam. Os meus valores não são mais do mundo, são os valores de Deus. Não vos conformeis com este século. É o princípio da separação, de sermos separados para Deus. O mundo é um mundo mau. Os valores do mundo são valores malignos. Eu vou dar somente um exemplo. Para o mundo, se uma pessoa fazer mal para você, você deve fazer o quê? O mal. Olho por olho, dente por dente. É o valor do mundo, o valor nosso é diferente. A nossa lei agora é a lei do amor. O outro princípio que nós aprendemos, irmãos, é o princípio da transformação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia é que quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos para Deus, nós vamos ser transformados por Ele. E a ilustração usada por Paulo aqui é interessante, irmãos, para a palavra metamorfose, é o processo da transformação da lagarta, animal feio, inseto feio, que entra num casulo para se transformar numa linda borboleta. É a mesma ideia agora. Isso acontece comigo e contigo quando nós passamos a viver agora uma vida para Deus. Nós seremos agora transformados. A palavra de Deus diz, transformai-vos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não está dando um conselho, o apóstolo Paulo está usando aqui um termo muito interessante. Ele está mandando, ordenando à igreja que a igreja agora seja transformada por Deus. Eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus 15, 8 diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Nós podemos adorar a Deus em vão, quando as palavras dos nossos lábios não estão revelando o nosso coração. Como agradar a Deus, irmãos, como viver para a glória de Deus, de forma que nós passamos a ter uma vida aqui de louvor e adoração a Deus, dedicando a nossa vida a Deus, vivendo em separação, o princípio da separação, sermos separados das coisas do mundo. As novelas podem parar a presidente do Brasil, pode parar um comício, como aconteceu em Salvador, irmãos, onde o candidato que estava levando a presidente mudou de horário por causa da novela. Talvez as novelas globais tenham essa influência na vida do mundo, na vida das pessoas, mas não deve ter essa influência nas nossas vidas, a ponto de deixarmos de louvar a Deus, adorar a Deus e deixarmos de fazer isso e ficarmos em nossa casa assistindo a novela. Ou o horário do futebol, deixarmos de estar na presença de Deus para praticarmos o futebol. Irmãos, quando nós fazemos isso, essencialmente nós estamos dizendo que nós não estamos separados das coisas do mundo. Não tem como. Nós estamos caminhando, queridos, aqui. Eu queria dar um exemplo. Na minha adolescência, já entre os 12 e 13 anos, muitas vezes eu deixava de ir para a igreja para jogar torneios na praça. E pior que o torneio terminava antes e o culto ainda estava acontecendo na igreja, mas me dava uma tristeza no coração, irmãos. Ficava com tanta vergonha. Como servo de Deus, eu muitas vezes, não era todo domingo, não era todo momento, mas eu fazia isso. Mas isso me incomodava. Até um dia que eu disse, olha, chega, eu não quero mais essa vida para mim. Nunca mais eu deixei de praticar, irmãos, nunca mais. Eu fiz algo nesse sentido de trocar. Terceiro, irmãos, e último lugar, nós vamos ver 3 razões por que devemos viver para agradar a Deus. Nós devemos entender, irmãos, que aquilo que agrada a Deus, é revelado por Deus, nós vamos ver que são coisas especiais para nós. Veja que Deus está dizendo, olha, é dessa forma que eu quero que você viva. É dessa forma que eu quero caminhar contigo. É dessa forma que você deve agora andar com o seu Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. A palavra boa aqui, irmão, significa alto nível de qualidade. Preste atenção. Aquilo que Deus mostra para nós tem um alto nível de qualidade. Agora nós não vamos perder algo. Ou abandonar alguma coisa e falar, rapaz, agora eu vou abandonar a coisa boa, agora para mim servir a Deus. Não. Servir a Deus, adorar a Deus, é viver em um alto nível. É como diz o profeta Isaías no capítulo 55, irmãos, é comermos as gorduras da terra, coisas fortes. Aquilo que Deus oferece para o homem é de uma alta qualidade, é algo bom, de excelência, para mim e para você. A vida com Deus é uma vida diferente, é uma vida tremenda, é uma vida abençoada, é uma vida feliz. A vida com Deus também é uma vida agradável. Não é uma vida chata e desinteressante. Ei, rapaz, agora eu vou ser uma pessoa que vai adorar a Deus. Você agora um adorador, vai ser chato demais. Não, querido. Nós vamos agora ter uma vida que agrada ao Papai do céu. Irmãos, quando nós entendemos isso, irmãos, essa ideia da adoração, que nós vamos participar, viver uma vida agora, não somente no culto, adorar a Deus aqui, mas lá fora. É entendermos, irmãos, os irmãos que são pais aqui sabem que não é todo momento que a gente está bem, não é todo momento que a gente está tranquilo, o menino chora, o menino faz isso, o menino faz aquilo e aquilo outro. E muitas vezes a gente fica assim, meu Senhor, e tal, vai pegar o menino. Aí nós entendemos que Deus diz, tem que ser uma vida agradável a Deus. Até para cuidar do filho. Meus irmãos, isso é muito forte.